Muito bem, pessoal. Quero usar aqui um exemplo utilizando o PROC-V. Neste exemplo é muito simples. Por exemplo, eu colocando o código 5, ele me retornou o nome da pessoa e o referido cargo. Vamos modificar aqui. Colocaremos agora o código 3. Ele retornou o nome e o cargo da referida pessoa. Até aqui é muito simples. Nós estamos simplesmente usando o PROC-V. Dependendo do que nós colocarmos em B4, ele vai fazer uma leitura de B7 até D11 e retornar, neste caso aqui, o nome, que é o que está na primeira, segunda, terceira coluna. O 0 referindo que nós temos que colocar o código exato. Até aqui é muito simples, tudo bem. Mas vamos ampliar um pouco isto aqui. Nós temos, por exemplo, se eu não colocar código nenhum, se eu deixar em branco. Vejam só que ele me deu não definido para ambas as causas. Como assim? Não existe nada. E a mesma coisa se eu colocar um código 8, por exemplo. Este código não existe. Então, vamos melhorar aqui para aparecer de uma maneira visual mais bonita, não deixando este ND. Vamos fazer um pouco diferente. Primeiro, nós poderíamos modificar uma coisa incluindo a função C. Veja bem, aqui, em vez de não definido, eu poderia fazer assim, igual C. Se o código que nós colocarmos na célula B4 for igual a nada, vazio, eu poderia inclusive utilizar 0 aqui, mas se eu tivesse um código 0 já não funcionaria. Então, se B4 for igual a vazio, escreva insira o código. Ou, se não, faça o PROC-V. O nome está na coluna 3. Vamos ver. Já modificou um pouco. Vejam bem, eu não coloquei nada agora. Então ele está pedindo, insira o código. A mesma coisa, então vamos ver se eu colocar o código 3. Agora ele já me retornou o nome. Mas um pouquinho. Por que aqui não deu certo? Vejam que eu apenas... Olha aqui, nosso código está nesta célula, na célula C4. E aqui continua com o código antigo. O que eu posso fazer? Aqui. Copio. Vou aqui. E colo. Porém, aqui eu cargo, que é na coluna 2 do meu PROC-V. Vejam agora, se eu deixar vazio, ele me pede para inserir o código. E se eu coloco o código correto, ele me retorna um PROC-V. Esta é a nossa primeira parte. Até aqui está
Bom, mas ainda temos uma outra coisa. Vejam só, se eu colocar 9, também me retornou não definido, porque eu não deixei nem vazio, nem coloquei código correto. Nós também podemos modificar isso. Nós podemos fazer de uma maneira que, quando nós colocarmos o código errado, ele fale código inexistente. Fale não, né, gente? Escreva código inexistente. E se eu deixar vazio, insira o código. Só que para isso nós teríamos que usar mais uma função, que seria o cont.c. Primeiro eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, para tentarem entender. Igual cont.c de B7 até B11, retornando o que está na célula B4. Vejam bem que por enquanto o valor referido foi 0. Por quê? O que eu tenho aqui não aparece nenhuma vez nos códigos. Se eu colocar, por exemplo, o número 3, ele me retorna 1. Ou seja, o cont.c conta quantas vezes um referido valor aparece, no nosso caso aqui, de B7 até B11, retornando o valor que estiver em B4. Com isso aqui, nós podemos fazer uma coisa muito interessante. Olha só. Eu tenho aqui colocando um código vazio. Se B4 for igual a vazio, insira o código. Ou se não, faça o procv de B4. O procv eu não vou nem agora entrar em detalhes. Mas o que me interessa neste momento é isso aqui. Primeira condição da função C. Se B4 for igual a vazio, insira o código. Se cont.c de B7 até B11, retornando que está em B4, for igual a 1, for igual a 0, escreva código inexistente. Ou se não, procv. A única coisa aqui eu tenho que fechar mais um parênteses. Vamos ver nesse exemplo se deu certo. Se eu deixar vazio, insira o código. 8, eu não tenho esse código. Código inexistente. 4, ele aparece o nome. Mesma coisa, gente. Agora ficou um pouquinho maior. Venho aqui, copiar do ESC, colar e mudo aqui para 2. Vamos ver se funcionou agora corretamente. Delete, deixando sem nada, insira o código. 12. Este código não existe. Quando eu dou Enter, ele pede código inexistente. E se eu coloco o código 5, 4, 3, qualquer código que tenha,
ele retorna normalmente. Brigadão por enquanto, pessoal.